É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bela mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto com ele estarei, pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Feliciano Amaral, o qual nos fala sobre a volta de Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, hoje 4 de julho. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Cooperativismo e também Dia do Operador de Telemarketing. O programa de hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem escatológica. Também pregamos esta mensagem em nosso templo recentemente sobre a primeira vinda de Jesus, a volta de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas que não entendem e confundem às vezes a primeira vinda, que foi quando ele veio há 2000 anos atrás, com a segunda vinda e arrebatamento da igreja, que é a volta de Jesus. A primeira vinda, vocês vão ouvir na mensagem, Jesus veio para Israel. A volta é para a igreja.
E a segunda vinda será para Israel, quando ele vier para estabelecer o reino milenar. Então nós vamos estar pregando hoje a primeira parte desta mensagem e ouviremos no próximo programa a conclusão desta mensagem. Espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber esta palavra. E a propósito, nós ouvimos no início deste programa o cantor Feliciano Amaral interpretando esta música sobre a volta de Jesus. Ele está realmente às portas, estamos às portas da sua volta. Lembra-se quando Jesus foi assunto aos céus, 2 anjos vieram, disseram para aqueles que estavam ali contemplando aquela belíssima, aquele momento de despedida, tão belo, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, envolto em uma nuvem. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do mesmo modo como estáis vendo subir, ele há de voltar. E essa volta é para a igreja. Interessante que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nos diz que quando ele vier a segunda vinda para Israel, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Para a volta, ele vem num abrir e fechar de olhos, e ele vem até as nuvens. Isso tudo nós vamos transmitir através da explanação da palavra logo mais. Portanto, espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber esta palavra que nós vamos transmitir dentro de instantes. Eu só quero lembrar mais uma vez que eu tenho feito este apelo para as pessoas que estão conosco. Se você desejar nos ajudar a manter este programa no ar, espero que você contribua com a sua generosa oferta. Você que reside em Campina Grande, vá lá na Livraria Manancial, por trás das lojas Olacante, antiga rodoviária, bem por trás, e faça a sua doação da sua generosa oferta. Se você mora em outra cidade e quer nos abençoar, você pode ver, aparece aí abaixo no seu vídeo, a conta corrente, a agência do Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Então você pode fazer a sua oferta. Nós estamos agora para investir na parte de edições, né? Nós estamos tendo que investir na parte de informática para dar uma melhor, né, qualidade de produção. Espero contar com a sua ajuda, com a sua contribuição, com a sua oferta, bem como com as vossas orações. Tenho feito este apelo aqui porque realmente estamos necessitados. E eu conto com você que tem sido abençoado. Estamos há 27 anos no ar, gente. 27 anos é quase uma meia vida, né, de quem chega à faixa etária dos 50 anos, né? Então, espero que você, contamos com a sua ajuda. Sem perda de tempo, fiquemos com esta primeira parte desta mensagem sobre a primeira vinda de Jesus, a volta de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Considerações sobre a primeira vinda, a segunda volta e a segunda vinda de Jesus. Vamos ler mais uma vez? Considerações sobre a primeira vinda, a volta e a segunda vinda de Jesus. E aí você vai abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, o versículo 37. E aí a gente vai ler 2 vezes. Eu vou ler uma vez, depois vocês repitam comigo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Repitam comigo agora. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mais uma vez, bem forte. Porque dentro ainda de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Por favor, não se preocupe com a hora. Hoje, nosso culto é um culto especial. Tivemos a celebração da ceia, tivemos um momento pela celebração do Dia dos Oficiais. E isso deixou, de qualquer maneira, o tempo ou a hora da pregação um pouco assim imprensada. Mas eu espero que você fique até o término, mesmo que a gente passe de 20 horas. Por favor, eu tenho que
entregar o recado completo daquilo que Deus me deu. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu tenho falado muito sobre mensagens sobre o arrebatamento da igreja, mas esta de hoje à noite, para mim, ela foi completa. Eu me surpreendi enquanto Deus me falava ao coração. Eu fico admirado como é o agir de Deus. Que falar sobre 3 acontecimentos numa hora de culto não é fácil. A gente vai tentar aqui enxugar, resumir, simplificar o que pudermos, conquanto que você nesta noite saia daqui desse templo pensando nessas considerações sobre a primeira vinda, a volta e a segunda vinda de Jesus. E eu vou tentar situar cada uma dessas fases, citando períodos que estão na palavra de Deus. Aqui o que nós vamos transmitir é o que está escrito, é o que você já sabe, é o que você lê, é o que você conhece, mas não custa nada a gente lembrar, a gente recapitular essas três considerações. A primeira delas, irmãos, a primeira vinda de Jesus. Vocês sabiam que a primeira vinda de Jesus, ela foi projetada, ela foi programada desde o livro de Gênesis? Se você não sabia, fique sabendo disso. A primeira vinda de Jesus foi programada desde o livro de Gênesis. Lá no capítulo 3, versículo 15, depois da queda, Deus fez uma promessa. E essa promessa realmente ela teria o seu cumprimento, tal qual o Senhor havia falado, revelado lá em Gênesis 3,15. Porque lá no livro de Jeremias, o Senhor diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus jamais falou alguma coisa que a sua palavra fosse descredibilizada ou desacreditada, ou que Ele não deixasse de cumprir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a sinalização começou lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher haveria de nascer um dia aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E aí essa promessa, ela foi passando de profetas para grandes líderes de Israel. O primeiro deles que nós encontramos foi o próprio Moisés. Moisés, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, ele disse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, o próprio Moisés, ele fez essa promessa ecoar, ele fez essa promessa ser lembrada, e nós vamos encontrar não somente Moisés, mas inclusive até no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Deus falando através da sua palavra para a igreja, para o seu povo naqueles dias. No capítulo 7, no livro de Atos, verso 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E os profetas todos, a uma só voz, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, todos eles falavam e anunciavam e pregavam que Deus haveria de enviar um dia o seu filho. O profeta Isaías, para a gente não ir muito longe, considerado e batizado como profeta messiânico, esse foi muito claro. Isaías foi o profeta mais claro em termos de vaticinar como Jesus haveria de nascer. No capítulo 7 do citado livro, verso 14, ele diz que ele nasceria de uma virgem. E mais tarde, no capítulo 9, ele fala profeticamente como se Jesus já tivesse nascido, embora profetizasse 700 anos antes de Jesus nascer. E ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus nem tinha nascido ainda, e Isaías profetizara que era um menino ao nascer que traria a salvação para Israel. Ele foi mais adiante, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e ele descreve como Jesus seria,
como ele viria, sem aparência, sem formosura, nenhuma beleza havíamos que nos atraísse a ele. Tudo que Jesus foi em carne e osso, Isaías profetizou literalmente. Até que ele seria rejeitado pelo seu povo. Ele seria o rejeitado dentre todos os homens. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías descreveu toda a biografia de Jesus. E olha que ele nem tinha nascido ainda. De sorte que a primeira vinda de Jesus, ela foi toda programada, ela foi toda profetizada, ela foi toda orquestrada, podemos assim dizer, pela pessoa que inspirou a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, para que não restasse dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, quando Jesus veio, Evangelho de João capítulo 1 verso 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, antes rejeitaram-no. É provável que eu esteja falando agora para muita gente que é judia, que é judeu, e sabe do que eu estou falando. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, antes rejeitaram-no. Então a primeira vinda de Jesus foi toda programada. Tudo foi profetizado, tudo foi cuidadosamente tratado, trabalhado de uma maneira assim muito clara, muito transparente. Mas Jesus veio e eles rejeitaram-no. Lembrem-se, a primeira vinda de Jesus foi para Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram-no. Então, quando Jesus aqui esteve, tudo se cumpriu sobre a sua primeira vinda. Ao ressuscitar ao terceiro dia, ele fez promessas que iria voltar. Porém, ele falou de uma volta não para Israel, mas para a igreja. Preste atenção, a vinda foi para Israel, a primeira vinda foi para Israel, como a gente vai ver no final desse sermão. A segunda vinda será para Israel. Porém, entre a primeira vinda e a segunda vinda há uma volta. E essa volta é para a igreja, que somos nós. Entre a primeira vinda para Israel e a segunda vinda para Israel, no meio há uma volta, e essa volta é para a igreja. E diga-se de passagem, nós vamos ver quando falarmos sobre a segunda vinda. Do mesmo modo como desde Gênesis até ele chegar, passaram-se 4.000 anos. E ele veio. Israel rejeitou Jesus quando ele veio. Ele estabeleceu a sua igreja. Por isso que lá em João 14 ele disse: é necessário que eu vá, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco, e ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. João capítulo 14 verso 26, 15 e 26. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eu não vos deixarei órfãos. Eu virei, convém que eu vá preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava falando ali para a igreja que estava sendo formada. E aí ele disse que quando voltasse, seria uma surpresa. Por isso que ele disse lá nos evangelhos de Lucas e Mateus: orai e vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E ele estava falando da volta, da sua volta. Pode ser que ele venha ao amanhecer, ao anoitecer, ao entardecer, ao meio-dia, ao cantar do galo. O que porém vos digo a todos: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de voltar o Filho do Homem. Ele estava falando ali para a igreja, que somos nós. E aqui, meus irmãos, fica claro que assim como para a sua primeira vinda foi toda programada, acompanhada de muitas informações, quanto à sua volta vai ser num abrir e fechar de olhos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15. Como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, com relação à volta para a igreja.
será como um relâmpago, será num abrir e fechar de olhos. Quanto à sua volta, não há evidências de sinais. Preste atenção no que eu vou dizer. Para a volta de Jesus, nós encontramos Jesus falando em algumas partes dos evangelhos, inclusive no evangelho de São Mateus, capítulo 24, e eu queria ler para vocês aquilo que descreve sobre a sua volta para a igreja, porque para a primeira vinda ele veio e foi rejeitado, então abriu-se uma porta para nós que éramos gentios. Veio para o que era seu, os seus não receberam, antes rejeitaram-no. Então, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É isso que nos diz o Evangelho de João no capítulo 1, versos de 10 em diante, versos 11 e 12. Então, mas quanto a esse acontecimento que fala da sua volta para a igreja, ele falou algumas parábolas. Dentre uma delas, ele falou sobre a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. 5 estavam preparadas, 5 estavam desprevenidas, 5 estavam providas de azeite, 5 estavam com as lâmpadas acesas, enquanto que as outras 5 estavam com as lâmpadas apagadas e desprovidas de azeite. E o noivo veio. E diz a palavra que naquela hora, quando o noivo veio, enquanto o noivo se aproximava, elas dormiam. E à meia-noite ouviu-se uma voz: o noivo é chegado. E as que estavam prevenidas, preparadas, providas de azeite, com as lâmpadas acesas, foram ao encontro do noivo. E por que essa alegoria de um casamento? Porque a igreja, lembrem-vos, que a igreja é noiva, Jesus é o noivo, e haverá um casamento. Então por isso que eram noivas, que está falando para a igreja. E Jesus disse que quando o noivo veio, aqui estavam com as que estavam providas de azeite. Lembre-se que o azeite simboliza a pessoa do Espírito Santo de Deus. No Velho Testamento, quando Israel ia ungir um rei, eles traziam azeite, que era símbolo do Espírito Santo, e eles eram ungidos com óleo. Davi foi ungido com óleo, ou seja, recebeu a unção do Espírito de Deus. As lâmpadas acesas significa testemunho, vida. Em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes, jamais falta o óleo sobre a vossa cabeça. É isso que nos diz a palavra de Deus. E as 5 prudentes, então, quando o noivo veio, elas foram ao encontro. As 5 nécias ou loucas estavam desprovidas de azeite, ou seja, não tinham nascido de novo, não tinham ainda tido a experiência do novo nascimento. E você que é crente e que é membro de igreja, talvez até batizado, que ainda não tenha nascido de novo, está na mesma condição daquelas virgens loucas, que quando o noivo veio, elas ficaram, porque não tinham o azeite, não tinham o Espírito, não tinham nascido de novo. Lâmpadas apagadas significa mau testemunho, que eu costumo dizer, é um triste testemunho. Daí eu junto as duas palavras, é um testemunho. Então, quando o noivo veio, somente as que estavam providas de azeite, ou seja, tinham nascido de novo, tinham o Espírito Santo, estavam com as lâmpadas acesas, foram ao encontro do noivo. Eu já exibi aqui na igreja, algum tempo atrás, algumas simulações de como será esse grande dia. E eu lembro bem de uma figura, de um pregador que estava pregando sobre o arrebatamento da igreja, falando que Jesus podia vir daqui a uma hora, daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, e quando ele diz daqui até agora, nesse instante, de repente uma explosão, e eles simularam como que a igreja tivesse sumido, e ficaram alguns. Eu acho que vocês lembram desta cena na memória de vocês. Assim será quando Jesus voltar. Os que vão ficar serão aqueles que nunca tenham nascido de novo. Pode ser que seja membro da igreja, pode ser até que seja pastores, pode ser até que seja algum presbítero ou diácono, missionário ou missionária. Se nunca tiver nascido de novo, foi o que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Tempo de igreja, de crentes igrejeiros, não é prova de que realmente tenha nascido ou não de novo, tenham ou não se tornado novas criaturas. Filho de crente tão pouco também. Então o noivo veio, e aquelas prudentes foram as únicas que foram ao encontro do noivo, e as que ficaram para a grande tribulação.
Jesus falou também sobre o arrebatamento da igreja, para a igreja. Se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão assaltar a sua casa, ou roubar você, você estaria prevenido e precavido. Jesus disse: assim será a vinda do Filho do Homem, voltando para a igreja. Será como um ladrão. Eu não sei qual é a hora que ele vai me abordar. Eu não sei a hora que você vai ser abordado por um indivíduo que tem a intenção de lhe assaltar. Por isso é que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque ele disse assim: como um pai de família não sabe a que hora virá o ladrão, tampouco nós temos a menor ideia quando Jesus vai voltar para nos levar. Ele falou, portanto, que nós podemos também, no Evangelho de Lucas, que eu preguei domingo próximo passado, no capítulo 17, ele disse que nós teríamos que estar atentos. No capítulo 17, que eu preguei domingo próximo passado, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Eu chamo a atenção de vocês para essa expressão: e seja rejeitado por esta geração. Repitam comigo: e sejam rejeitados por esta geração. Outra vez: e seja rejeitado por esta geração. Mais uma vez: e seja rejeitado por esta geração. E quantas incontáveis vezes a gente vai falar de Jesus para alguém e as pessoas estão rejeitando Jesus. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus que todos tenham um dia abençoado e nos reencontraremos amanhã com certeza. Que todos tenham um dia debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã. Aceitar e crer somente em Jesus, que para me salvar morreu na cruz, e ao chamar-me para a eterna luz, estar pronto a responder, estar pronto a responder. É meu dever. Ensinar a vida de retidão, levar conforto à alma em aflição, ler a palavra com meditação, orar ao anoitecer, orar ao anoitecer. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.